Surgiu um padrão específico nos comentários dos nossos vídeos recentes que precisamos de abordar diretamente. Muitos de vós, que se identificam como indivíduos de alta empatia, os super receptivos e as orquídeas, são também aqueles que parecem atrair o maior dano de um tipo específico de pessoa. Falam de parceiros que distorcem a realidade até questionarem a vossa própria memória, amigos que usam os vossos segredos mais profundos contra vós no momento em que tem uma discussão, ou membros da família que vos levam ao limite até que se partem e depois vos rotulam como sendo os instáveis. Continuam a fazer a mesma pergunta dolorosa. Por que é que eles fazem isto? Por que é que não se importam com o quanto me magoam? Frequentemente rotulamos estas pessoas como tóxicas, manipuladoras ou difíceis, mas a psicologia tem uma taxonomia clínica mais precisa para isto. Eles possuem o que os investigadores chamam a tétrade obscura da personalidade. Hoje vamos analisar o que realmente se passa dentro das suas cabeças. Quando lidam com uma pessoa manipuladora, cometem um erro perigoso. Assumem que são como vocês. Assumem que, se explicarem a vossa dor com clareza suficiente, eles a sentirão e pararão. Mas a investigação mostra que o seu hardware é fundamentalmente diferente. Os psicólogos identificaram 4 traços distintos que compõem este perfil de personalidade sombria. Primeiro é o narcisismo. O narcisismo é único porque se correlaciona com alta desejabilidade social. São frequentemente a pessoa mais extrovertida, aberta e carismática na sala. Mas este charme é superficial. Debaixo dessa camada de confiança reside uma estrutura defensiva frágil. Se os criticarem, ou mesmo se pararem de aplaudir, a máscara cai e verão uma raiva que é absolutamente aterrorizante. O segundo é o maquiavelismo. Estes são os estrategas frios. Enquanto um narcisista age por impulso para obter atenção, um maquiavélico joga o jogo a longo prazo. Podem esperar meses para executar um plano. Não vos veem como uma pessoa com direitos, mas como uma peça de xadrez a ser posicionada. Se mentir para vós serve o seu objetivo, mentirão sem piscar. Para eles, a moralidade é apenas um inconveniente. O terceiro é a psicopatia. Esta é caracterizada por alta impulsividade e uma profunda falta de medo ou remorso. Simplesmente não têm os travões sociais que os impedem de magoar os outros. Correm riscos que aterrorizariam uma pessoa normal porque a sua amígdala simplesmente não se ilumina com medo. Agem por impulso imediato, procurando estimulação independentemente do custo para vós. E o quarto, que os investigadores adicionaram recentemente, é o sadismo cotidiano. Este é o mais aterrorizante. Explica o comportamento que parece não ter propósito, como o trolling ou a crueldade mesquinha. Para um sádico, o vosso sofrimento é o objetivo. Ver-vos a contorcer-vos desencadeia uma libertação de dopamina no seu cérebro. Eles magoam-vos porque se sentem bem. Mas a maior questão é sempre: nascem assim ou tornam-se assim? Uma das coisas mais difíceis para as pessoas empáticas aceitarem é que alguns destes traços não são respostas a traumas, são biológicos. A genética comportamental e os estudos com gêmeos deram-nos uma imagem mais clara de onde vem esta escuridão. A psicopatia, por exemplo, tem um componente genético massivo. A investigação sugere que até 70% da variância é herdável. Estes indivíduos nascem frequentemente com uma amígdala hipoativa. Não aprenderam a ser destemidos. Foram programados assim. O maquiavelismo, por outro lado, é frequentemente aprendido. É uma estratégia de sobrevivência forjada num ambiente de infância frio ou imprevisível. Aprenderam cedo que a confiança vos mata e a manipulação vos alimenta. Esta combinação de predisposição genética e desencadeamento ambiental cria uma estrutura de personalidade incrivelmente resistente à mudança. Agora, precisamos de olhar para o mecanismo da armadilha. Provavelmente já se perguntaram: como podem eles saber exatamente como me magoar se não têm empatia? E como podem ser tão cruéis num minuto e depois perfeitamente charmosos no seguinte? Parece que tem um interruptor. De acordo com estudos de fMRI, eles têm. Chama-se dissociação empática. A empatia não é uma função única. Divide-se em duas vias neurais distintas.
A empatia cognitiva é a capacidade de compreender intelectualmente o que outra pessoa está a sentir. É como se lê uma sala ou se prevê uma reação. A empatia afetiva é a capacidade de realmente sentir essa emoção. É o que vos faz estremecer quando veem alguém ser magoado. A maioria das pessoas manipuladoras tem uma empatia cognitiva extremamente alta. São especialistas em ler-vos. Sabem exatamente o que vos move. Conhecem as vossas inseguranças melhor do que vós. Mas têm um déficit severo na empatia afetiva. Sabem que estão com dor, mas não a sentem. De facto, estudos de fMRI mostram que, para pessoas com altos traços psicopáticos, os centros de empatia do cérebro têm um interruptor padrão de desligar. Mas a pior parte é que podem ligá-lo voluntariamente quando precisam. Durante a fase de love bombing, eles acionam o interruptor, imitam as vossas emoções, espelham a vossa alma, mas é uma performance. Assim que estão presos, desligam o interruptor. Usam a sua compreensão das vossas emoções não para se conectarem convosco, mas para calibrar o seu controlo. Não procuram um parceiro, procuram um alvo. Isto leva-nos a uma dura realidade. Eles não vos escolheram por acaso. Os predadores procuram sinais, e como são uma pessoa de alta empatia, alta amabilidade e talvez alta sensibilidade, acendem no radar deles. Procuram pessoas que estão dispostas a perdoar, pessoas que sempre tentam ver o bem nos outros, pessoas que projetarão a sua própria consciência no abusador. Se são um egoísta, alguém que se sente desconfortável em ocupar espaço ou em expressar as suas necessidades, são a fechadura perfeita para a chave deles. A vossa recusa em afirmar as vossas próprias necessidades dá-lhes o espaço ilimitado que anseiam para expandir o seu ego. Eles testam-vos cedo, empurram um pequeno limite apenas para ver se o vão manter. Se justificarem o comportamento deles, se pedirem desculpa pelo erro deles, passam o processo de seleção. E então a armadilha fecha-se. Usam uma tática chamada reforço intermitente. É o mecanismo de vício mais poderoso conhecido na psicologia. Se fossem cruéis 100% do tempo, iriam embora. Então não o são. Dão-vos migalhas, um momento de crueldade seguido por um brilho daquele charme intenso e perfeito. O vosso cérebro torna-se viciado na imprevisibilidade. Permanecem num estado de hipervigilância, constantemente a pressionar a alavanca, a tentar reconquistar a versão simpática deles. Isto cria um laço traumático. Não é amor, é um vício biológico a fonte da vossa dor. Uma vez estabelecido o laço, começa o desmantelamento. O gaslighting é a sua ferramenta principal. Não é apenas mentir, é perspecticídio, a morte da vossa perspectiva. Eles negam eventos que sabem que aconteceram. Reorganizam a mobília da vossa memória. Dizem-vos que são loucos, que são demasiado sensíveis, que estão a imaginar coisas. Com o tempo, começam a experimentar o que os neurobiólogos chamam de mudança cerebral estrutural. O abuso emocional crônico encolhe o hipocampo, a área responsável pela memória e contexto. Aumenta a amígdala, mantendo-vos num estado permanente de luta ou fuga. Acabam num estado de névoa cerebral e ansiedade permanentes. Fisicamente, não conseguem pensar com clareza suficiente para planear a vossa fuga. Depois de ouvir tudo isto, podem sentir um estranho aperto de inveja. Podem pensar: quem me dera ser assim tão frio? Quem me dera poder desligar os meus sentimentos e simplesmente vencer? É fácil pensar assim porque a sociedade moderna muitas vezes romantiza estes traços. Vemos a sua dominância destemida na sala de reuniões. Vemos como eles hackeiam situações sociais sem ansiedade. Parece um superpoder. Parece um código de batota para a vida. Mas precisam de entender o preço oculto dessa armadura. Se veem a vida como um jogo de soma zero, então sim, estão a ganhar. Mas se veem a vida como uma experiência humana, estão incapacitados. Por causa da sua química cerebral única, estão presos ao que os psicólogos chamam de esteira hedônica. Têm de perseguir picos cada vez mais altos de estimulação, poder, conquista, risco. Correm cada vez mais rápido apenas para sentir algo.
mas estão biologicamente bloqueados de aceder ao outro lado do espectro. Não conseguem sentir a alegria calma, quente, baseada em oxitocina, que se obtém de um momento de confiança ou de um belo pôr do sol. São quimicamente incapazes de paz. Vivem num deserto de relacionamentos. Cada pessoa na sua vida é uma transação. Nunca sabem o que significa ser verdadeiramente amado, porque para ser amado é preciso ser conhecido, e eles nunca podem deixar ninguém entrar. Há uma famosa metáfora na psicologia que os descreve perfeitamente. Eles conhecem as palavras, mas não a música. Então não invejem a máquina. Ela corre rápido, mas corre vazia. Agora, o que fazer com todas estas informações? Estou a apresentar isto em detalhes claros por uma razão. Têm tentado resolver este problema com carinho, com paciência e com comunicação. Mas não podem usar software para corrigir um problema de hardware. Estão a jogar para a conexão. Eles estão a jogar para o controlo. Estão a projetar o vosso próprio coração empático em alguém que simplesmente não tem o hardware para o receber. Compreender isto é o primeiro passo para quebrar o feitiço. Quando olham para eles agora, mudem a vossa lente. Não olhem para eles com raiva. A raiva ainda é uma forma de apego. Olhem para eles com desprendimento clínico. Quando eles se enfurecem, vejam a ferida narcisista. Quando mentem, vejam a estratégia maquiavélica. Quando vos magoam com um sorriso, vejam o golpe de dopamina sádico. Percebam que o comportamento deles não diz absolutamente nada sobre o vosso valor. É simplesmente o que uma máquina construída desta forma faz. Foram alvo não porque são fracos, mas porque são uma fonte de alto rendimento. Têm a luz que lhes falta, mas essa luz pertence-vos. Este vídeo foi apenas o diagnóstico. Precisávamos de mapear o território antes de podermos planear a fuga. Se suspeitam que estão a lidar com um destes tipos, criei uma lista de verificação de padrões de manipulação gratuita para vocês. É baseada em escalas clínicas para ajudar a identificar objetivamente os sinais de alerta para que possam parar de duvidar de si próprios. Podem fazer o download através do link na descrição. No próximo vídeo, guiar-vos-ei pelas estratégias psicológicas que ajudam as pessoas a lidar com estas personalidades. Exploraremos ideias como o método Grey Rock e veremos como quebrar finalmente esse laço traumático. Mas por hoje, apenas respirem. Conhecem a verdade agora, e a verdade é o começo da liberdade. Vejo-vos no próximo. Se esta análise mudou a forma como veem os padrões tóxicos na vossa vida, por favor, subscrevam e coloquem um gosto no vídeo. Estamos a descobrir as verdades psicológicas que outros tentam manter enterradas. Protejam a vossa paz e reclamem o vosso poder. O próximo passo na vossa jornada em direção à liberdade começará muito em breve.